Sejam muito bem-vindos ao nosso comentário semanal da Parashá. Parashá dessa semana chama-se Metzorah e é uma continuação do tema da Parashá Tazria, ou do tema final da Parashá Tazria, que diz respeito à purificação daqueles que foram ou que eram afligidos pela praga chamada Tzaraat. A Parashá Metzorah encontra-se em Vaikra 14:1 até o 15:33, ou seja, o livro do Levítico 14:1 até o 15:33. E a nossa Parashá começa então em seu texto hebraico, que é bastante revelador, da seguinte forma: Vayedaber Hashem el Moshe lemor, Zot yeh Torat HaMetzorah beyom Tahorato, Veruvá el Cohen. E disse o Eterno a Moshe: esta será a lei ou a instrução daquele que é afligido por Tzaraat, quando da sua purificação ele será trazido ao sacerdote. Muito bem, nós falávamos na Parashá anterior, Tazria, a parte final do nosso comentário, sobre as pessoas que eram afligidas pela praga chamada Tzaraat. E essa praga ou essa enfermidade era algo incomum, difícil de ser identificada nos dias de hoje. Não temos uma tradução apropriada pelo fato de não existirem casos semelhantes nos dias atuais. E serviu como modelo ou como exemplo de punição para aqueles que usam de maledicência, segundo a tradição judaica. Por essa razão, o termo Metzorah, ou ainda Tzaraat, é formada basicamente pela raiz Tzadik, Reish, Ain. E essa raiz, ela tem uma nítida conotação que relembra o que nós falávamos ainda na Parashá Tazria sobre o termo negá, que é afligido ou ferido, e também oneg, que significa prazer ou deleite, contentamento. Falávamos naquela Parashá que tudo depende da posição do Ain. Ain em hebraico é uma letra que simboliza o olho. Tudo está então relacionado ao local onde você coloca o seu olho. A posição correta em nossa vida. Se colocarmos o nosso olhar, a posição errônea ou errada, nós teremos negar, aflição. Porém, se invertermos e colocarmos o Ain na frente, então nós teremos o Neg em seu devido lugar, prazer, contentamento. No mesmo caso, nós teríamos aqui na raiz Tzara, Tzadik, Reish, Ain, algo como uma revelação de que o nosso verdadeiro opressor, que o nosso verdadeiro inimigo, são exatamente os nossos olhos. Por quê? Porque Tzara, a raiz de Metzorah, de Tzaraat, dessa grande praga que era comum no acampamento israelita durante a peregrinação no deserto, se nós desmembrarmos essa palavra, nós teríamos a raiz Tsar, que significa opressor, e por extensão inimigo, adversário, e por fim a letra Ain sozinha, que simboliza o olho. Ou seja, então o nosso opressor é o nosso próprio olho, Tsará. O Tsar seria o próprio Ain, então. Por essa razão, nós entendemos que, via de regra, apesar, digamos, de Lashon Hará ter sido considerada a razão básica
para que a tzaraat afligisse a pessoa, nós entendemos que a visão, tudo começa por ela. As pessoas olham o bem-estar ou o status de uma pessoa ou a sua condição um tanto mais avantajada, e o que acontece? Olhar, então, pelo olho, pelo olhar vem a inveja, vem a cobiça, e aí então começa a nossa vista, nosso olho começa a nos oprimir. Daí partimos facilmente para a maledicência, a inveja do sucesso de outrem. Também falávamos em outra paraxá sobre isto. O que é fargen, que é o sentido de alegria pelo sucesso dos outros, que é exatamente o contrário disso que estamos falando aqui agora, porque a cobiça e a inveja e consequentemente a maledicência entram pelos olhos primeiramente e saem pela boca, por lashon hará, e o resultado de tudo isso é metzorá ou tzaraat, é ser afligido por tzaraat, de acordo com a Torá. Pois então, e a nossa paraxá, ela trata exatamente desses casos e da purificação que deveria ser feita posteriormente, então, após a pessoa ter sido, digamos, curada dessa praga que volta e meia irrompia no acampamento israelita. Lashon hará, maledicência, normalmente é traduzido como maledicência, né? Que é a língua má, a chamada língua ferina, né? É uma observação negativa, ainda que verdadeira, sobre outra pessoa, de acordo com a lei judaica. A Torá nos proíbe de fazer declarações que contenham maledicência, ou também de darmos ouvidos a ela. Por quê? O que isso, o nosso questionamento deve ser sempre: o que isso que eu estou ouvindo vai me trazer de fruto? O que isso vai produzir em mim? Esse é o grande questionamento. Sempre que nós ouvirmos maledicência, fofocas, conversas sobre outras pessoas, se naturalmente isso não vai trazer nenhum benefício, naturalmente também não traz benefício para a pessoa que está espalhando, menos ainda para a pessoa que está sendo vítima. Portanto, ninguém se beneficia de lashon hará. É prejudicial, é maligna para as três partes: para a vítima, para aquela que espalha e também para aquela que ouve. Os sábios nos ensinam que um judeu que fala lashon hará peca tão gravemente, ou digamos, o seu pecado é tão grave quanto um assassinato, um adultério ou uma idolatria. Na época em que o Beit HaMikdash existia, um judeu que falasse lashon hará era punido com tzaraat, uma punição desde os céus, min hashamayim. É fácil então entendermos por que um judeu que cometeu assassinato ou roubo ficou com tzaraat. São crimes graves, são transgressões gravíssimas. Mas por que então alguém que proferisse umas poucas palavras proibidas sobre a vida de outra pessoa também recebia tzaraat? Eis algumas razões pelas quais lashon hará é considerado uma falha tão séria. É muito difícil e às vezes quase impossível fazer chuvá por haver falado lashon hará, por haver cometido lashon hará. Para fazer chuvá, ou para fazer a reparação desse erro, a pessoa deve sentir-se arrependida por haver falado
e decidir nunca mais repetir esta falha. Mas ainda não é o suficiente. Ela também deve dirigir-se à pessoa sobre a qual falou e pedir desculpas. É muito difícil procurar um parente, um amigo e dizer: olha, eu falei mal de você, por favor me perdoe. Isto é tão constrangedor e nos causa tanta vergonha que a maioria das pessoas não vai fazer isso. Mesmo se uma pessoa deseja pedir perdão a outra, né, pode acontecer ter falado Lashon Hará sobre um grupo de pessoas e não pode desculpar-se então com todas elas. Ou pode ter então cometido maledicência sobre alguém que viajou, que faleceu, o que ainda complica mais a situação. A teshuvá completa pela grave falha de Lashon Hará é muito difícil. Por isso devemos ser então cautelosos para evitar a maledicência, para evitar os boatos, as fofocas. A maledicência é frequentemente cometida mais de uma vez. Quando se trata de roubo ou assassinato, um judeu entende que deve fazer teshuvá e nunca cometer o ato novamente. Mas quando trata-se de Lashon Hará, a pessoa erroneamente pode pensar: que diferença isso faz? Que diferença faria poucas palavras? Deus quer que todos, o Eterno quer que todos vivam em paz uns com os outros. E a maledicência causa ressentimentos, causa brigas entre aquele que ouve, aquele que falou e aquele que é vítima. Frequentemente alguém pode recusar-se a ser amigo de outra pessoa porque certa vez escutou algo negativo acerca dele. Então isso prejudica demais a pessoa. Nos tempos antigos, nos tempos do deserto, da peregrinação de Israel pelo deserto, aquele que era afligido por Tzaraat, que é o Metzorá, ele era obrigado a sair do acampamento, ficar isolado, pois, em fim de contas, foi ele que causou, foi ele o fator causador do rompimento de amizades. Ele, através da sua maledicência, acabou dividindo pessoas, separando pessoas. Então ele mesmo era segregado do convívio social, do convívio no acampamento israelita. Mesmo fora do acampamento, ninguém tinha permissão de aproximar-se dele. Ficava separado da família, dos seus amigos, dos seus vizinhos. De todas as criaturas que Deus criou, apenas seres humanos podem falar. Isso é um dom maravilhoso. Embora os animais irracionais consigam, de alguma forma, comunicar-se, é somente ao homem que foi dado o dom da fala, o dom da palavra. E o dom da palavra é um presente de Deus para a humanidade. Por isso, Deus nos ordenou a vigiar as nossas línguas. Nos ordenou a guardarmos a nossa língua, guardarmos as nossas palavras, usarmos de linguagem pura, falarmos palavras de Torá e Hesed, bondade. Pela maneira que nos expressamos, pode-se perceber então que tipo de pessoas nós somos. E a Guemará, o Talmud, nos conta a seguinte história. 2 estudantes estavam sentados em frente ao sábio Hillel Hazaken e discutiam, esses sábios, esses estudantes discutiam uma passagem da Mishnah. E um deles perguntou: por que as uvas devem ser colhidas num recipiente puro,
ao passo que as azeitonas podem ser cortadas e recolhidas em recipientes impuros? E ele então explicou a resposta da Mishnah. O outro aluno usou palavras diferentes para fazer a mesma pergunta. Por que as uvas devem ser colhidas em recipientes puros e azeitonas não necessitam ser colhidas em recipientes puros? Ele foi cuidadoso em evitar a palavra impuro. E esse cuidado traz uma lição importante. Quando o sábio Hillel ouviu as palavras do segundo estudante, ele disse: tenho certeza que este aluno, que foi tão cuidadoso em usar apenas palavras boas, tornar-se-á um mestre da Torá para o povo de Israel. E assim aconteceu. Ele tornou-se um grande mestre, um grande professor de Halakha, de lei judaica. Há ainda uma outra história a respeito de 3 Kohanim, de 3 sacerdotes, que comentavam entre si o tamanho da porção de Lechem Hapanim, o pão da presença que haviam recebido. O primeiro disse: recebi uma porção pequena como uma ervilha. O segundo declarou: recebi um kazait, um pedaço do tamanho de uma azeitona. O terceiro falou: recebi um pedaço do tamanho da cauda de um lagarto. Este último exemplo não era uma comparação correta e nem digna. Não era apropriado comparar uma porção do sagrado Lechem Hapanim, pão da presença, à cauda de um lagarto, que é um animal não kasher, um animal impuro. Quando os sábios ouviram essa declaração, conferiram a árvore genealógica do Cohen e descobriram que havia nascido de um casamento proibido para Kohanim. Então não lhe foi mais permitido servir no Beit HaMikdash, no templo. Destes relatos, aprendemos o quão é importante usarmos a linguagem correta. O quanto é importante nós mantermos a nossa linguagem pura, refinada, não vulgar. Em poucas ocasiões, a Torá estabelece uma relação linear de casualidade entre a ação cometida e castigo recebido. Esta parashá nos relata sobre uma epidemia, sobre aquela epidemia chamada Tzarat, uma certa variedade de doença que, como falei no início do vídeo, não tem equivalente, ou histórico equivalente na medicina moderna. Essa praga chama-se Tzaraat e ataca quem incorre em calúnia ou injúria, como nós bem sabemos. Porém, nós, ao examinarmos o texto da Torá, nós percebemos que Tzaraat não é apenas uma patologia física. Ela transcende em certo aspecto a mera condição de patologia física, pois ela é, em sua essência, a manifestação exterior ou externa de um desvio de caráter do indivíduo, de índole moral e espiritual. O indivíduo que faz calúnia ou injúria está afetando, debilitando o conjunto da sociedade e espalha o germe de um mal que leva em seu próprio interior. Ele é o hospedeiro, por assim dizer, de uma grave enfermidade moral. Sua condenação é, portanto, uma doença física que lhe obriga a afastar-se do convívio social, afastar-se então do acampamento israelita, do povo, permanecer então isolado, ilhado,
O castigo pretende ser, então, uma correção ao ser obrigado a estar sozinho. Então espera-se que ele, o indivíduo, comece a valorizar realmente a necessidade de formar harmonicamente parte da sociedade. E o único a quem se encomenda a cura da doença de Saraat é ao Cohen, o sacerdote, e não ao médico. Assim reafirmando o conceito de uma enfermidade a nível, ou que transcende apenas o nível físico, de uma raiz não necessariamente fisiológica. Desta paraxá nós aprendemos que existe uma relação profunda entre corpo e alma, Guf e Nefesh. O que acontece na mente, no pensamento da pessoa e na sua boca, não são processos isolados, senão são parte de um todo que inclui uma relação de harmonia entre corpo e alma, entre aquilo que é material e aquilo que também é espiritual. A Torá dá uma importância singular à palavra, que é a base da comunicação humana. O que um homem diz mostra o que este dito homem é, em fim de contas. A palavra, enquanto meio de comunicação, é a expressão daquilo que pensamos, daquilo que somos, da nossa essência. A comunicação em si é importante, sim, porém alcança apenas uma relação entre o ser humano e o seu próximo. A expressão é a comunicação consigo mesmo, entre a própria pessoa e a essência da sua individualidade. O ser humano tem que conhecer o conteúdo e o verdadeiro sentido de suas próprias palavras e o impacto que elas podem causar àqueles que as ouvem, àqueles que as recebem. Isso deve ser julgado antes que a palavra saia ou proceda de nossas bocas. Antes que seja tarde demais. O Talmud equipara a maledicência ou Lashon Hará com o assassinato em outro plano, muito mais sutil que o físico. É possível ferir de modo irreversível através da palavra. Segue-se então que é como se tirássemos a vida da pessoa, porque é algo irreversível. Hoje, quando já se perdeu grande parte do valor verdadeiro da palavra, a Torá nos recorda que é possível com o verbo criar e também matar, destruir. E que por conseguinte então devemos procurar para a palavra o maior respeito, o maior cuidado para preservarmos a harmonia e a responsabilidade em cada sociedade que vivemos. Havia um rei que reinava com bondade e justiça, mas ele não tinha certeza se as pessoas realmente gostavam dele. Então ele teve uma ideia. Ele se fantasiou como um mendigo e saiu pelas ruas para escutar pessoalmente do povo o que diziam sobre ele. O rei, que nunca havia caminhado sozinho pelas ruas da cidade, acabou entrando, por engano, em uma viela escura e foi assaltado por um bando de bandidos. Os bandidos então roubaram tudo o que ele tinha e ainda queriam machucá-lo, queriam feri-lo. Mas um dos ladrões, que teve uma faísca, um lampejo de misericórdia em seu coração, ferozmente protegeu o suposto mendigo do ataque dos outros ladrões e o ajudou a escapar ileso. Quando o rei chegou ao palácio, decidiu fazer um grande banquete, uma grande festa, para comemorar a sua salvação milagrosa. Chamou todos os seus ministros, as pessoas importantes do reino, toda a nobreza, e também fez questão de convidar aquele ladrão que havia salvado a sua vida.
No dia do banquete, estavam sentados à mesa os ministros, as pessoas distintas da corte, com suas roupas elegantes, impecáveis, quando de repente entra no salão aquele homem com suas roupas simples e velhas. Imediatamente ele se sentiu muito desconfortável na presença de pessoas tão bem vestidas e quis ir embora. A vontade era ir embora. Os ministros também, logicamente, se sentiram muito incomodados e olharam perplexos uns aos outros, mas aquele sujeito estava vestido de forma inadequada em pleno salão de banquetes do rei. Mas a surpresa maior foi quando o rei entrou no salão e, antes de cumprimentar as pessoas importantes, dirigiu-se diretamente ao ladrão, deu-lhe um grande abraço e convidou-o para sentar ao seu lado na mesa principal, dando-lhe então uma grande honra. Vendo o espanto nos olhos dos outros convidados, o rei explicou: este banquete é um agradecimento por minha vida ter sido salva, e este homem é o verdadeiro responsável pela minha salvação. Se hoje vocês têm um rei, é pelo mérito dele. Por isso, em agradecimento, eu o convidei pessoalmente para este banquete, e quero fazer dele um dos meus maiores ministros. Explica o Rav Itzle Blazer que a pessoa que comete um erro, mas se arrepende de forma sincera e abandona suas transgressões, é como se proclamasse no mundo inteiro que Deus é rei. Por isso, Deus ama mais aquele que errou e se arrependeu do que aquele que nunca caiu. Nesta Parashá Metzorah, nós temos então o processo de purificação. A purificação das transgressões cometidas que levaram a pessoa a contrair Sarat. Todos nós cometemos erros na vida, levados pelos nossos olhos, pelos nossos desejos, pela inveja, quem sabe. Fazemos bobagens, nos desviamos. Mas quando caímos na real, isto é, quando percebemos a grande tolice que fizemos, nos vem um forte sentimento de culpa e desânimo. Em geral, esse sentimento tem um efeito indesejado e causa uma consequente queda espiritual acentuada, pois às vezes a pessoa fica tão transtornada com o erro que cometeu que chega a despencar espiritualmente, pensando que não tem forças para continuar. Neste sentido, a consequência da transgressão acaba sendo mais prejudicial do que a própria transgressão em si. A Torá traz alguns exemplos de pessoas que, ao cometerem algum pecado ou falharem em alguma decisão, sofreram uma enorme queda espiritual. Um dos casos clássicos é o de Orpá, cuja história está escrita no livro de Ruth. Naomi tinha duas noras, Ruth e Orpá. Quando Naomi decidiu voltar para Israel, Ruth e Orpá, que vinham de povos idólatras, decidiram que iriam se converter ao judaísmo e aceitar então sobre si um Deus único. Neste ponto, o nível espiritual de Orpá era tão elevado quanto o de Ruth, a bisavó do rei Davi. Mas quando Naomi insistiu para que Ruth e Orpá voltassem para suas casas, Orpá não conseguiu mais passar no teste. Decidiu voltar para sua casa, para as suas idolatrias, na terra de Moab. O que seria lógico acontecer? Que com este erro isolado, Orpá tivesse permanecido em um patamar espiritual elevado, apenas um pouco mais baixo que o de Ruth. Mas o Midrash
nos relata que na mesma noite em que Orpá abandonou Naomi e voltou para sua casa em Moab, ela afundou em um dos mais baixos níveis de depravação. Como esta queda ocorreu de forma tão dramática em apenas uma noite? Explica o Rav Chaim Shmulevitz que quando Orpá viu que havia falhado no grande teste de abandonar sua idolatria para receber sobre si a existência de um único Deus, ela ficou tão abalada que perdeu completamente seu equilíbrio espiritual. Ela não conseguiu deixar de lado o seu erro e recomeçar. E por isso acabou caindo de vez nas mãos da sua Yetzer Hará, a sua inclinação para o mal. Mas então qual a solução para que esse tipo de desânimo não nos domine quando cometemos algum pecado grave, alguma transgressão grave? A dica está na Parashá dessa semana. Explica o Sefer HaChinuch que o mundo, antes da criação do ser humano, estava completamente coberto de água. O mergulho nas águas da mikveh simboliza, portanto, uma volta ao começo da criação, antes do erro de Adão, Arishon. Mergulhar completamente na água da mikveh representa, na tradição judaica, deixar para trás as transgressões, recomeçar de cabeça erguida, mesmo que a pessoa que se contaminou com a tzaraat havia pecado de maneira muito grave. A Torá nos ensina que não estava condenada a uma queda perpétua. A pessoa podia, através de um arrependimento sincero, deixar os seus erros, abandoná-los e recomeçar. Este conceito está nas próprias características construtivas da mikveh. A medida mínima, segundo a tradição, de água natural de uma mikveh é de 40 CA. CA é uma medida de volume na Torá. O número 40 aparece em diversas ocasiões importantes na Torá. Por exemplo, 40 dias de chuva durante o grande Mabul, o dilúvio. 40 anos que o povo de Israel permaneceu no deserto. Qual é o ponto em comum entre mikveh, o dilúvio, e o tempo em que o povo judeu permaneceu no deserto? Na geração de Noar, as pessoas haviam se corrompido completamente. Deus então decidiu destruir o mundo e recomeçar através da família de Noar. No deserto, o povo judeu também cometeu o terrível pecado dos espiões, quando a maioria do povo perdeu a sua fidelidade ao Eterno e todos choraram sem motivo. Deus jurou então que aquela geração não entraria na terra e por isso decretou que eles permaneceriam por 40 anos no deserto, para que toda aquela geração fosse então renovada. O ponto em comum entre os dois eventos é a renovação, mesmo após graves transgressões. É isso que o número 40 representa, a possibilidade de um novo recomeço. E é esse o propósito da pessoa que contrai tzaraat. Deve ir então a mikveh, segundo a Torá, e ali então fazer a sua imersão, pois é a chance do transgressor levantar a cabeça e, apesar do grave erro cometido, seguir em frente no seu trabalho, na sua vida espiritual, na sua construtividade, na sua contribuição para a sociedade como um todo e para toda a criação. Esta é a mesma ideia que o rei Salomão ensina. Tzadik é aquele que cai 7 vezes e se levanta. Provérbios 24:16. Shlomo, o rei Salomão, nos ensina que o tzadik não é aquele que nunca cai, pois isto é impossível. A Torá nos descreve que mesmo os gigantes espirituais do povo de Israel cometeram erros. A Torá atesta que nunca mais se levantou em Israel profeta como Moshe, que conheceu Deus face a face. Este é o mesmo Moshe que bateu na pedra
indo contra aquilo que Deus havia determinado. A grandeza de Moshe não está no fato dele nunca ter errado, pois ele, como todos os seres humanos, também cometeu erros. A grandeza está no fato dele conseguir força para se levantar e continuar no crescimento espiritual. Portanto, segundo a Torá, Tzadik é aquele que, apesar de cair, não desiste. Ele se renova e recomeça de cabeça erguida. Ensina o Talmud algo impressionante. No lugar em que se encontra um Baal Shuvah, uma pessoa que se desviou, mas se arrependeu e voltou aos caminhos corretos, mesmo um Tzadik Gamur, uma pessoa completamente justa, não pode chegar. Quando uma pessoa nos magoa ou nos irrita, mesmo depois de fazermos as pazes com ela, o amor não volta ao mesmo. Ficam algumas marcas. Mas Deus não se comporta como os seres humanos. Quando alguém comete transgressões e depois faz chuvá, Deus ama a pessoa ainda mais do que amou antes. Pois Deus vê no esforço da pessoa a sua vontade sincera de consertar os erros cometidos. O sentimento de remorso pode e deve ser utilizado de forma positiva. Podemos canalizar e utilizar esse sentimento para nos proteger, evitando futuras transgressões. Mas temos que aprender a lição da mikveh, a possibilidade de se renovar. O ensinamento de não ficarmos atolados em nossos erros. Errar é humano. O diferencial está em levantar a cabeça e continuar sem desânimo o nosso caminho rumo ao crescimento. Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Emir Hashem.